O São Paulo Futebol Clube montando uma máquina de reforços importantíssimos e craques de bola. Vamos deixar claro que são craques de bola. Ele consegue fechar mais um contrato. Não é apenas do Cauli, mas ele fecha mais um contrato também que já vem assinado, tá renovado. Tem coisa muito boa para conversarmos aqui hoje. Tem o Cauli que faz o contrato com o Tricolor Paulista. E o técnico Hernan Crespo já fala sobre um novo jogador no time do São Paulo, novo mesmo, totalmente ali vindo de novidade, um cara que desbanca inúmeros jogadores para substituírem ali em algum momento o próprio Marcos Antônio. Então a coisa é muito boa mesmo, e o São Paulo que tem que fazer o rodízio sim do elenco. O São Paulo domingo ele tem um jogo crucial para classificar no Paulista, mas ele pega a Ponte Preta já rebaixada. Então o São Paulo que precisa ir para as finais do Paulistão, ele também tem que seguir ali entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Além disso, o São Paulo ele fez algumas mudanças estruturais e algumas mudanças dentro de campo que surtiram um efeito gigantesco também. Eu vou falar sobre todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube aqui agora, para ficarmos todos nós super bem informados do São Paulo Futebol Clube e descobrirmos tudo que tá rolando aqui hoje e inclusive qual que é o próximo plano do São Paulo para renovação de elenco. Top ou não é? Vem comigo então, chega nesse likeão aí para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Vem comigo mesmo. Olha só, o São Paulo Futebol Clube ele pega, bate o pé. Eu vou falar do Ganso, do Rogério Ceni, vai ser um vídeo muito completo. O São Paulo ele bate o pé ali e fala, vou trazer o Cauli. Lembra que eu expliquei tudo aqui, como que tava, que o Cauli tava desambientado ali no Bahia? O Cauli era o tipo de jogador que ele tava ali meio fazendo campo mole no Bahia, não queria mais aquela coisa, falou que queria ir embora, pediu pra sair e tal, e o São Paulino viu o São Paulo fazer uma proposta pelo Cauli. A coisa ferve quando o tricolor paulista decide que ele vai mudar tudo. E a mudança começa na estrutura quando o Harry Macis assume a presidência do São Paulo. Cai todo mundo ao redor, mantém Rui Costa e traz o Rafinha pra dar aquela carimbada na boa fase, né? O Rafinha, ele vem com um otimismo absurdo e não só um otimismo, mas um senso de grandeza. Otimismo sem nenhum tipo de embasamento é só uma torcida, é só não ficar feliz por nada. O bobo da corte. Rafinha não é esse cara. Rafinha é vencedor. Rafinha é conquistador de título. Onde o Cabron está tem títulos. O Rafinha é do Bayern de Munique, aquele cara que viu os melhores gestores do futebol do mundo, do globo terrestre. Lá no Bayern de Munique, inclusive, tem uma coisa muito curiosa. Pra quem não sabe, eu sou muito entusiasta do jeito que o Bayern faz futebol e mantém ali a sua estrutura. E eu fiquei sabendo que o Bayern é um dos times de maior cobrança do mundo. Quando o Ribéry e Robin estavam lá, eu acompanhei de perto a carreira dos caras de cabo a rabo, vi nascer e parar no futebol, e aí eles falaram que lá no Bayern de Munique a cobrança era uma coisa muito gigantesca. Então o Rafinha, quando entra no São Paulo pra trabalhar, ele vem com uma cobrança, e a cobrança não tem desculpa de salário atrasado, não tem desculpa que o Flamengo investiu mais, não tem desculpa que o Palmeiras investiu mais, não tem desculpa de grama sintética, acabou a desculpa, acabou a muleta de desculpa, acabou você pegar carona em crise, acabou a fala negativa. E ele transforma o ambiente do São Paulo. Hoje, se nós analisarmos friamente mesmo ali, é claro que chegou o Danielzinho, chegou o Lucas Ramon, que acabou de chegar, né? Voltam Lucas e Caleri, mas se nós pensarmos direitinho, é o mesmo time do São Paulo. Não tem nada, tirando o Danielzinho, não tem nada de diferente ali. Né? Todo mundo melhorou, o Enzo Dias virou craque, o Sabino virou craque, sabe? São caras que você fala, caramba, como é que pode estar jogando nesse altíssimo nível? Né? Um Bobadilha jogando em altíssimo nível. Marcos Antônio já esperava. Agora sim, o que tá rolando é essa mudança estrutural que o Rafinha trouxe pro São Paulo. E isso repercutiu lá no Cauli, no Bahia, né? O Cauli tinha que escolher um time pra jogar, ele tinha várias propostas, pelo que eu fiquei sabendo aí, de bastidores no frigir dos ovos. Depois de assinar, num primeiro momento você fala, o São Paulo fez a única proposta pro Cauli e pronto, né? Não, tinha várias e várias propostas. E o Cauli, ele ouve o Rogério Ceni, mas o que eu vou falar do Rogério Ceni nem é isso aqui, tá? O Cauli ouve o Rogério Ceni e Ceni fala, vai pro São Paulo que lá você pode assumir um papel de protagonista, lá no São Paulo você de fato vai ter mais minutos pra jogar, vai pro São Paulo. O Ceni, ele fez o trampo do São Paulo Futebol Clube. É uma coisa curiosa, né? Por um lado, a gente entende que o Cauli pediu pra sair do Bahia por causa do Ceni, porque o Ceni tem um nível de cobrança e exigência absurdo ali no time do Bahia.
E não é só cobrança por o cara ser determinado, pelo cara trabalhar. Não, o Ceni tem um monte de cara que tá no banco. Eu tenho até uma lista aqui que eu vi um cara postando lá do Bahia. E o Ceni tá cobrando os caras e colocando um monte no banco, mas um monte mesmo. Então o Ceni, ninguém tá bom pra ele, ninguém trabalha o suficiente pra ele e ele faz esse tipo de coisa. Então o Cauli pedir pra sair é natural. Mas aí o Ceni, enquanto incomodou o Cauli lá no Bahia, ele manda o cara vir pro São Paulo e o São Paulo traz um craque. Aí o que eu ia falar do Ceni é o seguinte: o Ceni falou que o Cauli ele comparou com o Ganso, ele comparou com o jogador Arrascaeta, mas já falamos disso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito interessante que mostra que o São Paulo realmente, de fato, comprou um craque, tá? Ele comprou realmente um craque. Mas antes disso, deixa eu falar com vocês aqui sobre uma coisa. O Crespo, ele foi cobrado, né, perguntado como é que ele vai fazer quando ele tiver que perder o Marcos Antônio e o Danielzinho por rodízio, nem considerando contusão. Machucou o Marcos Antônio. Se o Marcos Antônio machuca hoje, eu acho que o Brasil, enquanto país, ele vira um dos países mais tristes do mundo, porque 20 milhões de torcedores de São Paulinos vão ficar assim, despedaçados. Então, óbvio que o Marcos Antônio, hoje, ele é um cara que todo São Paulino gosta. Não tem um São Paulino hoje que consiga falar um A do Marcos Antônio. Só se for realmente do contra mesmo. Mas o Marcos Antônio, ele tá cativando. E não é o São Paulino. Tem jornalistas por aí, caras assim importantíssimos da televisão, que pouco me importa, mas eles fazem um barulho danado. Eles estão falando que o Marcos Antônio, ele merece ser mais valorizado, porque esse cara, o que ele tá jogando de bola é inacreditável. E pro São Paulino, sobra memória, né? O São Paulo de Zubeldia vinha bem, até o Marcos Antônio machucar. O São Paulo no passado com o Crespo vinha bem, até o Marcos Antônio machucar. Quando o Marcos Antônio machuca, o Zubeldia perde emprego. Quando o Marcos Antônio machuca do Crespo 10 vitórias seguidas, o Crespo, ele praticamente quase que ele... Sabe, ele não faz mais nada, ele não rebaixou o São Paulo porque com o Marcos Antônio ele ganha muitos jogos, muitos mesmo. Aí depois que o Marcos Antônio machuca, o São Paulo não pega nem vaga de oitavo, de nono, de sétimo pra ficar em Libertadores. O São Paulo, ele definhou, o futebol derreteu com a ausência do Marcos Antônio. Então hoje, ele é o suprassumo ali da qualidade. E o Danielzinho chegou também pra fazer chover. Também tá fazendo muito bonito. E aí fica pro torcedor são paulino a expectativa de quem que pode substituir esses caras imediatamente. É claro que se você pensar, eu tenho o Pablo Maia e Bobadilha. Você bota o Pablo Maia pra jogar, coloca o Bobadilha no lugar do Marcos Antônio. Não é a mesma coisa, mas faz gol, sabe? No lugar do Danielzinho, o Bobadilha. Ele não tem a mesma velocidade, mas ele tem sim uma pegada bem interessante de chute, ele tem uma assistência. O Bobadilha é um bom jogador. Então, tirou o Danielzinho, Pablo Maia, Bobadilha. E o outro? Quem que é o outro? O outro é que fica a nossa dúvida. E aí fica claro que pra jogar Brasileirão, pra ganhar, pra jogar Paulista, pra ganhar, pra jogar Sul-Americana, pra ganhar e Copa do Brasil, pra ganhar, você tem que ter pelo menos 2 elencos. 2 tem que ter. Então o Marcos Antônio não tem reserva. Não apareceu o reserva do cara. Com o Cauli chegando agora, ele até pode fazer essa vezes aí do Marcos Antônio, porque o Cauli é o tipo de jogador que joga na meia e o Marcos Antônio também. O que pega muito, que não dá pra considerar é o Cauli marcando como o Marcos Antônio marca. Então tá faltando. Aí nós teríamos o Alisson, que tá com 2 pés fora do São Paulo. Emprestado ou não, ele tá 2 pés fora do São Paulo. Aí o São Paulo teria ali o Negruti, teria também o Hugo, né? Aquele Hugo Leonardo, que veio da base pro São Paulo. E teria também o Matheus Alves, que é um dos jogadores do São Paulo que viria pra fazer essa história aí. O Crespo, ele surpreende na última coletiva falando do Jordaney. Ele fala que o Jordaney já está na transição da base profissional. E a transição não é que ele tá na base, ele já subiu o profissional. A transição é pra jogar mesmo. Então o reserva do Marcos Antônio deve ser o Jordan. E isso não é justo, né? Como é que você pode pegar o melhor jogador, o termômetro do time, se ele tá bem, o São Paulo tá bem, se ele tá mal, o São Paulo tá mal, aí você pega, tira um cara desse e coloca o Jordan, que tem pouquíssima idade, um cara que nunca jogou profissional, é muito, muito novo mesmo, não pode atribuir uma responsabilidade dessa pra esse jovem. É claro que ele pode jogar no lugar do Marcos Antônio, mas quando ele jogar, o holofote tem que ser voltado pra outro cara. Os caras do ataque ali tem que chamar a atenção, tem que ganhar. Tolói, né, veio pro São Paulo, tem que ganhar. O Wendel, esses caras vão ter que ser responsáveis por fazer o que o Marcos Antônio tá fazendo em campo hoje. E eles têm que fazer. Tolói não tem a menor capacidade, mas o Wendel, ele tem que fazer. Ele lateral esquerdo, é novo, tem que jogar bola, sabe? Então o São Paulo tem aí um caminho sim. No último jogo entrou o Pedro Ferreira, meia, no lugar do Marcos Antônio. De novo, craque, joga demais na frente. Pra marcação não deve servir.
Então o São Paulo vai ficar defasado. Eu que sou o cara mais contrário, contra volantes, nesse formato de jogo do Crespo, onde Marcos Antônio e Danielzinho mudaram o curso da realidade do São Paulo e transformaram o São Paulo num dos melhores times do Brasil, acho sim que precisa de jogadores tipo Marcos Antônio e Danielzinho no banco de reservas também. Um vai ter que vir, um precisa ser contratado, um tem que aparecer. O Cauli apareceu, tá maravilhoso. Antes de mais nada, o São Paulo renovou com o Luciano, tá? O São Paulo que tinha contrato com o Luciano até o fim deste ano aqui, o Luciano poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube agora no meio do ano. Então o São Paulo ficou preocupado de perder o Luciano, que tem números assim alarmantes, né? Números muito bons mesmo. O Luciano que conviveu no São Paulo com críticas e elogios, amor e o contrário de amor, né? Ele conviveu com muito coração partido e coração assim acalorado por ele. Hoje o Luciano jogando como atacante do Crespo e não como meia do Zubeldia, meia do Rogério Ceni, como um atacante do Crespo, claro que ele tá muito melhor, indiscutível. O papel dele agora é fazer gols. Então o Luciano hoje ele passa de problema, de uma draga, pra ser um jogador interessantíssimo. Um cara que quando perde um gol você fica desesperado, porque não é do perfil dele perder gols. Dá pra lembrar nos dedos. O último jogo ele perdeu gol, contra a LDU no passado ele perdeu gol, é só. Ele não perde gol, ele perdeu, quando perde um gol é um acontecimento. Nossa, o Luciano perdeu um gol. Então um cara que tem um nível altíssimo de aproveitamento, ele passa a ser um cara importante. Sobretudo quando tem Rafinha, Harry Macis, tem comando São Paulo. Quando você tem ordem lá de cima, você não precisa do Luciano mandando em campo. O que irritava no Luciano era mandar em campo, sabe? Ficar xingando, tomando cartão, sendo meia, capitão, camisa 10. Isso acabou. Ele pode ser camisa 10, não importa pra ninguém. É atacante. Aí tá ótimo. Então o São Paulo, pra mim, de maneira assertiva, correta, vai lá e renova com o Luciano até o fim de 2027. Teve também um reajuste salarial, mas o São Paulo conseguiu renovar com ele. O empresário do Luciano tinha dito que, não, o São Paulo vai ter uma batalha pra renovar com o Luciano. O que eu fiquei sabendo é que foi de boa. Chegou o Luciano, vamos assinar, vamos aí, demorou. Tá, assina aqui, ó, pum, assinou, acabou. Foi rapidinho, igual o Juvenal com o Rogério Ceni, em pé no corredor, foi quase isso. E aí o São Paulo também vê agora a necessidade de renovar com o Sabino, Lucas Moura e Caleri também. E aqui eu tô falando de três caras dos mais importantes da atualidade. O Lucas Moura e o Caleri voltarem pro São Paulo, o Danielzinho e o Marcos Antônio maravilhosos, mas não fizeram do São Paulo uma seleção. Quando o Lucas Moura e o Caleri voltam quase que num auge, eles pegam também um São Paulo e moldam, tiram o São Paulo de uma prateleira e colocam lá em cima. Eles mudaram o São Paulo de patamar. O Sabino, ele veio de graça e ele encontrou no São Paulo ali uma maneira que, assim, pra carreira dele ficou maravilhoso. O Sabino era um coitado no Santos, um coitado no Sport Recife, um Zé Ninguém no esporte. Agora no São Paulo, ele é o Sabino, zagueiro titular, sabe? É outra coisa, não dá pra comparar. É igual o Cauli, mais ou menos. Não era ninguém, é o Cauli. Agora é o Cauli. O Sabino é a mesma coisa, era o Sabino do esporte. Agora é o Sabino, titular do Crespo, titular do São Paulo. Aliás, o Crespo falando do Sabino é de encher o olho de lágrima. O cara falando, ele falou a melhor pessoa, o ímpeto, a vontade. Então tem que renovar com o Sabino ontem. Tem que renovar urgente. Sabino e São Paulo e Sabino combina. E aí o Sabino, que jogou muita bola até agora, no momento de crise, imagina o que ele pode fazer num momento mais tranquilo. Top demais. Renove com o Sabino, Caleri e Lucas Moura imediatamente. Do Lucas e do Caleri não vou nem falar igual do Sabino, porque o Lucas e o Caleri, eles são da casa já. O Sabino chegou ontem. O Lucas já nasceu no São Paulo e o Caleri veio em 2016. Desde 2016, nenhum São Paulinho esqueceu do Caleri mais. Então são caras que renovaram o contrato, é obrigação da diretoria. Não estão em baixa, não estão quebrados, não estão mortos, estão jogando. Caleri jogando e Lucas jogando é renovar ontem, para bater de frente com o Flamengo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Corinthians. É agora, tem que renovar imediatamente. Tranquilo de pensar isso aí. E aí o São Paulo, ele teve, quando o Rogério Ceni ele vai falar do Cauli, isso aqui é muito importante, ele compara o Cauli com Ganso e Arrascaeta, também com o Veiga. E ele fala no seguinte sentido, o cara que pensa na frente. Quando ele compara com o Paulo Ganso, me vem aqui na memória e também nos estudos atuais do Cauli, os torcedores do Bahia reclamavam um pouco do Cauli na parte defensiva, na parte de força de vontade de jogo. Todos os baianos lá que torcem pro Bahia diziam, o Cauli
Cauli é craque. O Cauli é um dos melhores jogadores da história do Bahia com o ano que fez em 2023. Claro que no Bahia teve muito cara, mas, por exemplo, é igual o Ribéry em 2013, no Bayern de Munique. Não é que ele foi o melhor da história do Bayern, mas em 2013 ele foi um dos melhores da história do Bayern. E é o Cauli em 2023 no Bahia. Ele só não fez chover no Bahia, fez tudo. E aí esse cara vem pro São Paulo e ele não tem aquele ímpeto da força de vontade de marcação, não tem aquela velocidade, aquela entrega tão grandiosa que o Rogério Ceni exige. É igualzinho o Paulo Ganso, então. O Cauli com a bola no pé, ele não tem a mesma característica do Ganso. O Ganso é aquele cara parado, costa reta, nem dobra as costas, né? Não ameaça que vai correr. Ele tá em pé, costa reta e dando passe e distribuindo. Só que o Ganso tem mesmo um pensamento muito rápido. O Ganso pensa na frente, 4 lances à frente, 5 lances à frente, como o Rogério Ceni colocou, o Ganso já idealizou o 5º lance depois dele pegar na bola. E isso é coisa de gênio. O Ganso, ele é muito parado, mas muito mesmo. O Cauli, ele não tem aquele passe tão elaborado como o Ganso tem. O passe dele é excelente, do Cauli, mas não é tão elaborado como o do Paulo Ganso. Porém, o Cauli, ele tem um pouco mais de drible, ele tem chute pro gol, ele é mais completo que o Ganso, menos craque no passe, e na visão de jogo mais completo quando tem que ser meia. Na hora que o São Paulo perder a bola, que tiver que recompor na marcação, o Cauli de fato talvez não seja esse cara da grande entrega. Ele é um cara mais indolente, mais paradão, mais nossa, eu tenho que correr agora pra zaga. Então ele fica mais paradão mesmo. Agora, na hora de ser craque, ele consegue ser e vem pro São Paulo pra somar e ser o que o São Paulo precisa. Eu vi muito São Paulino pedindo Paulo Ganso pra voltar pro São Paulo por causa desse passe refinado. Ninguém esperava o Ganso chegar no São Paulo para correr, né? Ajudar lateral na marcação. Ninguém esperava isso. Quando muitos e muitos São Paulinos queriam Ganso no São Paulo, era para dar um passe refinado, um passe genial. O Cauli chega no São Paulo agora para dar esse passe refinado, esse passe genial, e isso torna uma contratação gigantesca e passa a ser uma notícia grandiosa de tudo. É ou não é? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!